Hoje quero fazer referência, no tempo que me resta, de matéria da Gazeta do Povo, intitulada "Na contramão da maioria dos estados, Paraná freia obras". Um estudo que revela que de 2000 a 2010, investimentos do governo paranaense em relação ao PIB regional caiu e a tendência não mudou no ano passado. O Paraná, diz o jornal, foi um dos 9 estados brasileiros que diminuíram seus investimentos públicos de 2000 a 2010 em relação ao seu produto interno bruto. O levantamento mostra ainda que o Paraná ocupa a última colocação entre todos os estados do Brasil em termos de investimentos em comparação com o PIB. O economista do Diese, Fabiano Camargo, explica que o problema está na falta de planejamento dos governos paranaenses. Mais do que oferecer melhores condições de vida à população, a falta de melhoria da infraestrutura inibe o investimento da iniciativa privada, o que naturalmente gera mais empregos. Não há segurança para investir em razão da falta de melhorias, explica Luiz Cláudio, consultor do Conselho Consultivo do IEP, Instituto de Engenharia do Paraná. Portanto, o Paraná precisa debater a queda dos investimentos públicos. Quando fui governador do Paraná, o Brasil vivia a mais perversa crise financeira da história da administração pública brasileira. Os estados quebraram, as obras foram paralisadas, o monstro da inflação corroía a receita pública, impedindo que se planejasse para a semana seguinte. Chegamos ao índice inflacionário de 80% ao mês. Eu repito, especialmente para os mais jovens, 80% ao mês, não é ao ano. Portanto, a tempestade devastadora da inflação destruía as esperanças de bons governos. E o Paraná, eu tenho o constrangimento de falar de feitos pessoais, mas eu não reputo como algo pessoal, e sim algo que tem origem na formação de uma equipe de pessoas competentes e no apoio de uma sociedade consciente da sua responsabilidade, disciplinada e operante, empreendedora. O Paraná, ao contrário do Brasil, cresceu naquele período. Em matéria recente, a Gazeta do Povo demonstra que, enquanto o produto interno bruto do país sofria uma queda, tinha um índice negativo, o Paraná apresentou um crescimento de 23% nos 4 anos da nossa gestão, de 15 de março de 87 a 15 de março de 91. Estou apresentando esses fatos por uma questão de responsabilidade. Fui cobrado a fazer isso e perdi o constrangimento para fazê-lo. Nesse período, o Paraná teve os melhores indicadores sociais. A renda per capita cresceu. A receita pública, que em boa parte era depositada em bancos privados, a receita estadual, em mais de 50%, chegava aos cofres do antigo Bamerindos, que tem como sucedâneo o HSBC. Imediatamente determinamos que o total da receita pública do Estado deveria ser depositada no Banco do Estado do Paraná. O banco deixou de atender interesses político-partidários e passou a se profissionalizar. O Banco Múltiplo surgiu com administradores qualificados tecnicamente. Era o 17º banco no ranking nacional, passou a ser o 7º banco no ranking nacional e o 2º banco público. Foi um instrumento extraordinário de fomento do desenvolvimento do Paraná naquele período e, mais do que isso, alavancou a administração estadual. O que o banco apoiou entidades de assistência social, projetos culturais, esportivos. Hoje não existe mais, porque depois quebraram o Banco do Estado do Paraná. Nós terminamos a nossa gestão com superávit. Naquele período concentrava-se grande parte da dívida pública, um enorme percentual da dívida pública do Estado.
E nós pagamos 329 milhões de dólares a mais do que contraímos de empréstimos para a realização de programas como o Paraná Rural e o Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano. Aliás, programas considerados depois modelo para o mundo pela FAO e pelo Banco Mundial. Eu poderia continuar, senhor presidente, descrevendo as causas que fizeram com que o Paraná, naquele período, apresentasse superávit, desenvolvimento, grande programa de obras. Joamir Betting, à época, no Jornal Nacional da Rede Globo, afirmou que ocorrera um milagre feito por um par de santos: reforma administrativa e austeridade, porque reduzimos em 1/3 a estrutura administrativa do Estado, aplicando inclusive o chamado redutor de grandes salários. À época, a Constituição instituía o redutor, que ficou em desuso. Nenhum governo o aplicou, nós o aplicamos. E aplicamos também um outro expediente, depois retirado da Constituição, em 88, que tratava-se da prisão administrativa. Atos de corrupção investigados pelo governo levavam corruptos à cadeia com determinação do próprio chefe do Executivo. Era da Constituição, e o senador Pedro Táxi, que é expert, sabe disso. A Constituinte de 88 extirpou do texto, já que realmente era um risco, um instrumento tão poderoso nas mãos de um chefe de executivo. Mas já que ele existia, nós o utilizamos e prendemos 28 pessoas para impedir que o processo de corrupção, que é incontrolável, prosperasse durante o nosso mandato no Paraná. E por isso, no dia 5 de outubro de 88, quando a Constituição era promulgada, o último detido deixava a prisão. E depois ficou mais difícil conter o processo de corrupção. Mas o combate a esse mal foi implacável até o final da nossa gestão. Uma das razões para que os investimentos ocorressem, superfaturamento de obras, nem pensar. Hoje no Brasil, se nós eliminarmos o superfaturamento de obras, vamos realizar 3, 4, 5 vezes mais o que realizamos, porque o Brasil se tornou o paraíso do superfaturamento de obras. Me perdoem trazer à tribuna do Senado estes fatos que dizem respeito ao Paraná, mas este é o debate do momento no meu estado. Por que os investimentos públicos se tornaram escassos naquele estado? Muito obrigado, senhor presidente.